Boa noite, somos o grupo diretoria e vamos apresentar o nosso projeto integrador. Nossa empresa escolhida é a Armarinhos Fernando, fica localizada na região da Lapa. O tema é Software Empresarial e Inovação Estratégica. Somos do oitavo semestre de administração, equipe diretoria, certo? Nosso orientador, barra orientadora, professora Sandra Regina. Nos dias atuais, a palavra inovação está cada vez mais presente no vocabulário dos grandes empresários. Devido ao mercado cada vez mais exigente e competitivo, é necessário um diferencial para que as empresas se destaquem na liderança entre a concorrência. Diante da concorrência acirrada e um cenário cada vez mais rigoroso onde a mudança é desenfreada, as corporações estão encontrando a tecnologia como uma válvula de escape para se reinventar. O software empresarial são inúmeras as aplicações práticas do software de gestão empresarial. Todos contribuem significativamente para converter a complexidade dos negócios em simplificar e tornar o mar de informações em painéis de transparência e visibilidade panorâmica. Na Marinhos Fernandes, implementamos o sistema IRP para melhoria dos setores, facilitando na organização e padronização para aumentar a eficiência dos processos organizacionais, focando nos produtos e serviços que geram resultados para a empresa, visando a melhorar a produtividade dos colaboradores da empresa, como também pensando em impedir ocorrências de perda de prazo de pagamentos e recolhimento de tributos e impostos, otimizar as campanhas de marketing, a fidelização de clientes e ações estratégicas da organização, gerenciar de forma unificada os estoques centrais e distribuídos nas lojas físicas e virtuais. Principais elementos de uma estratégia de inovação. Uma boa estratégia de inovação é fundamental para garantir que uma empresa seja capaz de se manter no topo diante de outras empresas e se manter competitiva e relevante no mercado, seja ela a curto e a longo prazo. Para ser definido sempre uma nova estratégia para ser inovado na instituição, é necessário considerar alguns elementos. E, nesse caso, ele pode impactar diretamente ou indiretamente nessa instituição. Alguns desses elementos, eles podem ser tocáveis, como, por exemplo, a infraestrutura, o orçamento, a ociosidade com os funcionários. E os menos tocáveis, tá? Os poderes de marca e seu valor de mercado, e a cultura organizacional, que é fundamental sobre a influência nas estratégias. Meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre fatores a serem considerados em estratégia de inovação. Bom, existem vários fatores, né, a serem considerados em uma estratégia de inovação. Abaixo irei listar alguns tópicos e exemplos. O primeiro a ser escolhido foi identificar oportunidades de mercado. A inovação deve estar alinhada com as necessidades e demandas do mercado. Portanto, é importante identificar as oportunidades de mercado e as tendências emergentes para que a inovação possa ser direcionada para atender a essas necessidades. O segundo tópico, eu vou falar sobre compreender o ambiente competitivo. Vou explicar um pouco. É importante entender o ambiente competitivo e o cenário em que a empresa está inserida, porque isso ajuda a identificar as ameaças e oportunidades, bem como identificar os pontos fortes e pontos fracos da empresa, né, em relação aos seus concorrentes. O terceiro tópico, vamos falar sobre identificar recursos e capacidades. Para implementar uma estratégia de inovação, é, é importante identificar os recursos e capacidades que a empresa já possui, porque isso ajuda a avaliar o que é possível e realizar o que pode ser necessário para alcançar o sucesso. O quarto tópico é sobre estabelecer objetivos claros, né? É muito importante estabelecer objetivos claros para
para a estratégia de inovação para que possam ser medidos e avaliados ao longo do tempo. Os objetivos devem estar alinhados com as metas de longo prazo da empresa e com as necessidades do mercado. Abaixo, o tópico 5 fala sobre desenvolver uma cultura de inovação. Uma cultura de inovação é fundamental para o sucesso de uma estratégia de inovação. A empresa deve promover um ambiente que encoraje a criatividade, o pensamento fora da caixa e a experimentação. O sexto tópico é sobre investir em pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento é fundamental para a inovação. A empresa deve investir em pesquisa e desenvolvimento para identificar novas ideias e desenvolver novos produtos e serviços. O último tópico, que é o sétimo, fala sobre adotar tecnologia adequada, né? A tecnologia é um dos principais impulsionadores da inovação e a empresa deve estar atualizada com as últimas tecnologias e adotar aquelas que são adequadas para suas necessidades. Esses são apenas alguns fatores que devem ser considerados em uma estratégia de inovação em uma organização empresarial. Boa noite, meu nome é Guilherme. Vou apresentar o tópico Sugestão de Inovação Estratégica para a Empresa, né, escolhida, que seria Armarinhos Fernandes, né. A inovação estratégica, e foi a melhor que pensamos, é a adoção de um software empresarial integrado, né, que com isso eles permitem que diferentes áreas da empresa consiga acessar as informações, né, em tempo real. Com isso, você consegue melhorar comunicação, tomada e também a tomada de decisão, né? Com esse software integrado, pode ajudar a automatizar os processos, reduzir a carga de trabalho de alguns funcionários e, com isso, também permitindo se concentrar em outras tarefas mais estratégicas. Outro exemplo seria a adoção de tecnologia de inteligência artificial, né? Que com ela a gente consegue aprimorar as análises de dados e de tomada de decisão. A implementação de solução em nuvem também seria outra opção escolhida, né? Permitindo acesso remoto às informações e a possibilidade de trabalho colaborativo de equipes em diferentes locais. E isso traz mais flexibilidade e agilidade em quase todos os processos da empresa. Bom, meu nome é Emerson e eu vou fazer um apanhado geral, tá, de tudo que vimos até aqui, tá? Então, assim, a implementação de um software empresarial e uma estratégia de inovação traz diversos benefícios, né, a Armarinhos Fernando, tá? Então, começando com o software empresarial, né, a gente pode gerenciar melhor os processos da empresa, como, por exemplo, um controle de estoque, com uma gestão financeira interessante, porque assim a gente consegue, né, buscar uma redução de custos, né, e um aumento na eficiência operacional, tá? E o software empresarial, ele pode oferecer informações valiosas, né, ali sobre o desempenho da empresa. E aí, assim, né, vai permitir realizar estratégias mais assertivas para o negócio da Maria Fernandes, tá? Na parte de estratégia de inovação, tá? Ela vai servir para a empresa se diferenciar no mercado, né? Criando mais valor ali para os clientes, né? Então, alguns exemplos de estratégia de inovação seria aplicativos de compra online, por exemplo, né? Ou clubes de fidelidade personalizados, além dos exemplos que foram citados durante a apresentação, né? Então, a empresa ela pode, assim, com estratégia de inovação, explorar novos mercados, desenvolver novos produtos e serviços que vão atender ali as necessidades dos clientes de maneira única, né? Porque hoje o cliente ele tem essa necessidade de serviços cada vez mais personalizados, né? Em resumo, a adoção, né, de software empresarial e uma estratégia inovadora podem tornar a empresa mais competitiva, né, eficiente e centrada no cliente, levando a um crescimento sustentável e de longo prazo. E essa, né, essa foi a nossa consultoria para a empresa Armarinhos Fernando, visando ali como foco o software empresarial e estratégia de inovação.